Você que tem o livro aí, Assim Cremos, página 276. Página 276. Nós paramos aí na definição, a palavra santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então vou só ler aqui para nós relembrarmos e dar continuidade ao que nós estamos falando aqui, tá? Então a definição da palavra santo no Antigo Testamento, dentre os estudiosos do assunto, há uma concordância geral acerca das palavras do Antigo e do Novo Testamento, que trazem em si mesmas os conteúdos significativos de santo. Assim, temos as palavras kadosh e kodesh, provavelmente oriundas de kadar, cortar, em sentido cultual, ser afastado, separado do impuro, do profano, né, que é comum, e destinado para o serviço de Deus. Então, no Antigo Testamento, uma vez aceita a origem semítica da palavra kadosh, a mesma vem de uma raiz que expressa separação ou extirpação, aplicada à separação ou consagração de uma pessoa ou algum objeto para o uso divino. A palavra santo no Novo Testamento, hagios, é o equivalente mais próximo do hebraico kadosh e tem o mesmo significado fundamental de separação e, por conseguinte, de consagração a Deus. O termo grego ósios, que equivale ao hebraico rashid, subentende a correta relação para com Deus, em que o indivíduo aparece como um santo ou piedoso, e geralmente vem acompanhado da expressão amado por Deus. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ideia principal é separação em consequência para consagração. Nós falamos aqui que não há consagração sem antes haver a separação. Então, quando Deus nos corta do pecado, né, para Ele, do mundo para Ele, a partir daí esta santificação, esse estado, essa condição, essa posição de santo, né, que é subjetiva, interior, ela vai se tornar objetiva de que maneira? Na consagração. Consagrar é devotar-se, é entregar-se, se colocar à disposição para o serviço, tá? Para caminhar com Deus. Então eu desenvolvo a santificação pelo ato da consagração, mas repito, não pode haver consagração sem antes sermos separados, tá? Cortados. Isso tem que ficar claro, irmãos, muito claro, porque o ser santo é ser separado. Isto é uma ação de Deus em nós. Quando nós nascemos de novo, fomos regenerados, recebemos a nova vida, então nós não pertencemos mais à velha vida, a vida do egoísmo. Agora nossa vida está em Cristo, e nesse sentido, posicionalmente, todo nascido de novo é santo, no sentido de que foi separado, pertence agora a Deus, é santo. Todo nascido de novo é santo, posicionalmente falando. Agora, a partir daí, ele cresce em santidade à medida de que o Espírito o conduz à consagração, devoção a Deus, devoção ao caminhar com Deus e ao servir a Deus. Ok, irmãos? Está claro isso? Ser santo e consagrar-se-á. A consagração ela é o fator externo, digamos assim, da santificação, no sentido que eu vou expressar agora a minha vida, o meu serviço, as minhas ações e reações declaram a minha devoção. E essa devoção declarada, ela está ligada a quem me separou. Então, se foi Deus que me separou, e a minha vida revela isso através da consagração. Eu estou consagrado a Deus. A minha vida gira em torno da pessoa e da vontade de Deus. Tá? Enquanto que uma vida no pecado gira em torno de si mesma, falamos isso, egoísmo,
egocentrismo. A vida do regenerado agora vai girar em torno da pessoa e da vontade de Deus. E isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nós. Até aqui tudo bem, irmãos? Ok. Então você já foi cortado, separado, você pertence a Deus. E isso tem que se evidenciar a cada dia, né, na sua consagração a Deus. Às vezes o pessoal usa esse termo assim para... Não, eu estou consagrando, né? Está em jejum, estou consagrando, né? Não está totalmente errado, mas a partir do momento que você foi cortado, separado, você vive em consagração. Ou pelo menos deveria viver em consagração, no sentido de estar caminhando com Deus, se relacionando com Deus, buscando conhecer e praticar a vontade de Deus. À medida que nós estamos crescendo em consagração, devoção a Deus, a santidade se manifesta nas nossas ações, né, nossos pensamentos, sentimentos, intenções, motivações do nosso coração, nosso dia a dia. Aliás, alguns textos são importantes nós atentarmos, porque uma vez que a santidade ela é interior, né, mas ela também se manifesta, deve se manifestar no exterior. Lembrando que o ser santo, né, é um mandamento, e aí Deus está falando que a partir do momento que Ele nos separa, né, nós devemos viver essa vida separada do pecado para Deus, da carne para o Espírito, do mundo para Cristo. Isso tem que ser prático em nós. Alguém leia para nós, por favor, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Quem encontrar aí, quiser ler, pode ler para nós, tá? 1 Pedro 1, 13 a 16. Notem que o apóstolo aqui está trazendo essa ordenança, lembrando, né? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele está trazendo isso no sentido, no versículo 15, em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque nós já fomos separados. Posicionalmente, nós somos santos. Posicionalmente, não existe um regenerado pecador. Ele é santo, ele foi separado. Ele foi separado, ele foi cortado. O pecado não é mais o seu Senhor. Seu Senhor agora é Cristo. Isso tem que ficar claro, irmãos. Bom, mas Pedro está trazendo aqui o aspecto justamente da consagração. Uma vez que eu fui separado, o Espírito de Deus habita em mim, como que eu evidencio essa santidade? No meu procedimento, na minha prática de vida. Agora notem que é uma sequência aqui, porque ele começa no versículo 13 dizendo assim, por isso, cingindo o vosso entendimento. Ora, eu obtive a experiência de novo nascimento. Eu tenho agora a mente de Cristo. E a partir daí eu vou aplicar essa filosofia de vida, a mente de Cristo, na minha prática de vida. Eu tenho que conciliar isso. A minha prática de vida resulta da minha filosofia de vida, que é resultado da minha experiência. Então eu vou repetir aqui para a gente pegar muito bem essa sequência aqui. A minha prática de vida, ela é resultado da minha filosofia, mente de vida, que resulta, essa filosofia, de uma experiência. Qual a experiência? Eu fui separado, Deus me separou, agora Cristo habita em mim na pessoa do Espírito, eu tenho a mente de Cristo, então eu vou colocar isso em prática no meu dia a dia. Por isso que o que acontece às vezes? Se eu não fui separado, eu não tive a experiência de regeneração, portanto, enquanto eu não passar pela regeneração, a minha filosofia de vida não é cristã, ela é anticristã, ela é contra Cristo, contra os princípios de Cristo. Mas eu estou inserido num contexto evangélico, eu não nasci de novo. Mas eu começo a imitar a prática cristã, a ética, o comportamento. O que vai acontecer? O meu comportamento agora que eu assumi, eu trouxe sobre mim,
esse comportamento, essa ética comportamental que é cristã, ela não resulta de uma filosofia cristã, mente, e muito menos de uma experiência cristã. O que vai acontecer? O meu psique vai entrar em colapso. Eu vou enlouquecer. Porque eu estou impondo sobre mim algo que eu não tenho experiência e de que eu não sou. Por isso que tem que ser natural, queridos. É natural o nascido de novo crescer em santidade. Ele vai pecar? Vai. Ele vai transgredir? Vai. Mas ele vai crescer em santidade. Ele vai crescer em obediência, porque é natural. A sua natureza, agora, ela foi regenerada. Por isso que Pedro está dizendo assim, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, quer dizer, é disciplinar a mente. O verbo cingir aqui é tirado, eles usavam aquelas roupas, né? Então, quando eles queriam se movimentar no dia a dia, no trabalho, ou correr, eles tinham que organizar as vestes deles aqui, cingir, puxar um pouco mais para que eles tivessem mais habilidade para andar ou para correr. Então, Pedro usa essa expressão cingir no sentido de se disciplinar, se organizar, né? Disciplinar a mente, disciplinar o nosso pensar. Queridos, nós não podemos ter prática de vida desassociada da nossa mente. Isso é doença. Por isso que nós temos que... a vida cristã é um chamado à reflexão, à meditação, ao pensar, pesar valores, porquê das coisas. Não se vive simplesmente porque se vive, queridos. Nós fomos chamados para pensar, para refletir. Nós não somos massa de manobra, né? Nós pensamos. E ainda com a mente renovada, com a mente de Cristo, com o auxílio do Espírito, a luz da palavra, mais ainda. A vida cristã, ela não é como o tipo de... Alguém disse, não, fé é um salto no escuro. Você, né, fecha os olhos e vai, acredita, né, que vai dar certo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Fé, ela resulta também de entendimento, de compreensão, de uma palavra que foi dada, de uma orientação que foi dada, de um princípio que foi estabelecido, que é onde se reflete sobre esses princípios, essas palavras, e a partir daí então se coloca em prática. Ok, sem dúvida. O arbítrio está envolvido aí, porque agora ele responde à ação de Deus. Ele está apto para responder, porque antes estava morto, né, vivendo para o pecado. Agora, por isso que é importante a questão da regeneração, né? Envolve, a vida cristã envolve o arbítrio, envolve a mente. O arbítrio é a volição, a vontade, né? Que está ligado também com a questão da mente. Então, nosso arbítrio agora, ele responde à vontade de Deus. E é interessante você colocar isso, porque, bom, vamos terminar o texto aqui, depois a gente vai ver um texto de Ezequiel, que retrata a experiência da regeneração, onde Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, coloca em nós o seu espírito e coloca na nossa mente a sua palavra. Então, a partir da regeneração, a minha obediência a Deus é legítima, ela é verdadeira. Por quê? Porque ela resulta da nova vida em Cristo Jesus. É possível por um tempo eu obedecer alguns princípios da palavra sem ser regenerado. Um exemplo, os fariseus, os religiosos no tempo de Jesus. Eles guardavam mandamentos, eles guardavam princípios, mas não tinham um novo coração. Um exemplo, Nicodemos, mestre em Israel. O que Jesus disse para ele? Tem que nascer de novo, porque a tua obediência, ela é fruto de uma religiosidade, o que gera orgulho espiritual. A obediência deve ser fruto, a obediência que é aceita por Deus, ela é fruto desta graça regeneradora, que agora mudou meu coração, a minha mente, o meu interior. Então eu obedeço não por medo, eu obedeço como expressão de amor e de gratidão por ser salvo. Há uma grande diferença, irmãos. Tem gente que obedece por medo, tem gente que obedece debaixo de ameaça, tem gente que obedece por causa da retribuição, acha que a obediência é uma moeda de troca, né? Eu obedeço, então aí eu estou preparado para Deus me dar o que eu quero. Como fruto da regeneração, a obediência bíblica se manifesta em gratidão e submissão, em amor. Ele diz, cingindo o vosso entendimento, diz o texto, versículo 13, sede sóbrios. Mais uma vez, a sobriedade aqui, né?
não estar embriagado com aquilo que não é de Deus. E diz o texto: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Isto é, eu devo cingir, disciplinar a minha mente, viver de maneira sóbria, esperando o quê? A bendita esperança. Eu estou na terra com os meus olhos nos céus. Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Isso faz parte do processo de santificação, queridos. Nós vivemos aqui entendendo que somos peregrinos. Nossa casa, nosso lar não é aqui. Portanto, tudo que temos aqui é para que nós venhamos a usar para a glória de Deus, nos preparando para nos encontrar com Cristo. Isto é santificação. Agora, quando eu tenho aqui, uso as coisas do mundo, elas me usam, elas me dominam, elas me governam, ou eu não nasci de novo, ou eu estou vivendo de maneira equivocada. Tá? Porque eu devo entender que essa vida aqui é passageira. Eu sou peregrino aqui. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida da revelação de Jesus Cristo. Que aí o quê? O corpo glorificado, né? A nova vida, para entrar no novo céu e nova terra. Ok? Versículo 14 diz: como filhos da obediência. Essa expressão é importantíssima, porque Paulo fala em Efésios 2, que antes, fora de Cristo, nós éramos filhos da desobediência. Isto é, por natureza nós desobedecíamos. Agora nós somos filhos da obediência. Por quê? Porque houve regeneração. Nós temos um novo coração. O Espírito de Deus nos impulsiona, nos capacita. Queridos, a santificação é uma obra da graça. É uma obra do Espírito de Deus em nós. Como filhos da obediência, vai dizer assim: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Se amoldar, se adaptar, entrar no molde e tomar a forma. E é interessante porque essa expressão está falando de exterior. De exterior. Tomar a forma, viver de aparência. Então, ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham antes na vida, antes de conhecer a Cristo. A maneira como vocês viviam antes não faz mais parte da realidade de vocês. O referencial para vocês agora é Cristo. Olhe para Cristo, imite a Cristo, siga a Cristo. Ele é o teu referencial, Ele é o teu alvo na vida cristã. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então, ele vai dizer, verso 15, pelo contrário, se eu não entro no molde das paixões, o que eu devo fazer? Segundo é santo aquele que vos chamou. Aí Pedro já define qual é o nosso padrão de santidade. Deus. Deus. Ele é o nosso padrão de santidade. Por isso que é impossível. E por ser impossível, nós temos que entender que é impossível, porque é impossível, nós precisamos da graça. Por nós mesmos não conseguimos, irmãos. O texto diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Aí vai dizer, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, comportamento, prática de vida. A santidade se dá no dia a dia. A santidade se dá nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos sociais. A santidade se dá no dia a dia, a vida no lar, a vida no trabalho, a vida entre aqueles que não conhecem a Cristo. O procedimento, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós agimos e reagimos diante das mais diversas circunstâncias, queridos. Aí é que se evidencia a santidade. A santidade não se dá num quarto fechado. Ela não se dá se separando daquilo que, entre aspas, é impuro. É em meio à impureza, em meio àquilo que é profano, nós fomos chamados a sermos o sal e a luz. Olha a oração de Jesus em João 17. Não te peço que os tire do mundo, mas que os preserve do maligno. Enquanto eles estão no mundo, são luz do mundo.
Isso é santidade, irmãos. Santidade. Ele traz para a prática de vida. Vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Por que eu tenho que ser santo? Porque aquele que me resgatou, me redimiu, me selou com o seu Espírito para o dia da redenção, é santo. Aquele que me salvou, aquele que me perdoou, é santo. Por isso que eu tenho que ser santo, eu tenho que ser igual a Ele. Não vai haver entrada no céu de pessoas diferentes dele, no seu caráter, no seu interior. Não vai, queridos. Não vai, nenhum estranho entra. Não há lugar no céu para estranhos à realidade divina. Tem que ser igual, tem que ser semelhante. E esta é a obra do Espírito de Deus em nossas vidas, ok? Vamos voltar, eu falei sobre o texto de Ezequiel, né? Mas eu só para ler e confirmar mais uma vez, vá para Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel. Ele fala aqui sobre a regeneração, só para dar exemplo para você com relação à verdadeira obediência, em que ela é fruto desta experiência de nova vida. Deixa eu achar aqui o texto. Ok, profeta Ezequiel, capítulo 36. A partir do verso 25, tá? Ezequiel 36, versículos 25 a 27. Quem achou pode ler. Atenção aqui, olha só. Primeira coisa que faz. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Purificar aqui, queridos, é limpar o coração interior, tá? E tornar um coração com a lealdade única, somente a Deus. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados limpos ou os puros de coração, ele está se referindo a essa realidade, a essa experiência. O que é ser puro de coração? É lógico que significa também, né, ser removida de toda impureza moral, aquela coisa toda, mas o princípio, como princípio de vida, ser puro de coração, é não ter no coração lealdades divididas. O que Tiago fala, ânimo dobre, mente dividida. O que Jesus cita em Mateus capítulo 6, no sentido de que não podereis servir a dois senhores. A regeneração remove os ídolos do nosso coração e coloca Deus no centro. Isso é purificação. Um coração puro é um coração que é leal única e exclusivamente a Deus. Isso é um coração puro. Ele não tem lealdades divididas. Um pouco para Deus, um pouco para mim, um pouco para minha esposa, um pouco para o meu filho, um pouco para o meu não sei quem. Não. A lealdade é única e exclusiva para Deus. E a partir dessa experiência de lealdade única para Deus, pela graça do Senhor, eu consigo administrar as dádivas do Senhor, as bênçãos do Senhor, sem que elas tomem o lugar de Deus na minha vida. Porque ídolo, queridos, não é só Deus que nós inventamos. Dádivas de Deus podem se tornar ídolos para nós, quando elas começam a competir o lugar de Deus na nossa vida. Então, primeira coisa, purificação. Segunda coisa, o texto diz, verso 16, dar-vos-ei coração novo. E coração aqui é interior, é a totalidade do ser interior. Coração novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Essa capacidade agora, quer dizer, aquela resistência que havia para com Deus e para com a sua palavra, é removida. E agora eu tenho o quê? O meu arbítrio agora, ele se rende a Deus. Ele se abre para Deus.
Isso é uma obra do Espírito de Deus em nós, queridos. Só que não tem mérito algum nosso, porque por mais que nós venhamos a nos esforçar, nos dedicar, isso só pode acontecer por uma obra soberana da graça de Deus em nós. Tirou o coração de pedra, duro, resistente, que na verdade é aquela posição de inimigos de Deus, não é? Agora o meu coração é um coração de carne, isto é, sensível, aberto para Deus. Eu sou amigo de Deus, filho de Deus. A partir daí, do interior que se rende a Deus, olha só o que o texto diz, verso 27. Porém dentro de vós o meu espírito. Primeiro ele limpa, muda o coração, que é a essência do ser, e agora ele coloca, porque agora o Espírito de Deus vai habitar. Isso aqui é tremendo. O Espírito de Deus vai habitar agora. Ele não vai estar mais sobre ou através, ele vai habitar. E a obra da regeneração está aqui. O Espírito de Deus, ele vai habitar. Diz o texto, porém dentro de vós o meu Espírito. O templo agora, o lugar da habitação de Deus, de culto a Deus agora, olhe para mim, é aqui dentro. Por isso que o nosso culto não se resume ao domingo das 19h30 às 21h30. O nosso culto agora, ele se estabelece a partir do novo nascimento por toda a eternidade. Estou no trabalho, estou cultuando, estou em casa, estou cultuando. Porque ele habita aqui, é templo. É lugar de adoração, é lugar de louvor, é lugar... Por isso que, por exemplo, a adoração não é uma expressão apenas limitada a uma arte da música ou de cantar. A adoração é estilo de vida. É princípio de vida. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É adorar a partir da regeneração. Escute isso. Uma pessoa não regenerada, ela pode cantar, ela pode tocar, ela pode recitar salmos, mas ela não está apta para adorar, porque a adoração é fruto de regeneração. O não regenerado não adora. O não regenerado não cultua. Ele pode conhecer a liturgia, ele pode conhecer toda a expressão de culto a Deus, porém, ao expressar esse culto a Deus, Deus abomina. Por quê? Porque parte da sua carne, não de um coração regenerado, não de um coração onde agora o Espírito de Deus habita. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que o texto diz aqui, verso 27, porém dentre vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observeis. Só então, queridos, é que ele fala acerca de guardar mandamentos e obedecer a palavra. Essa obediência aqui, que é fruto de purificação, de novo coração e da habitação do Espírito de Deus em nós, que é aceita diante de Deus. Porque essa obediência, ela não busca interesses. Essa obediência é fruto de alguém que já foi alcançado pela graça de Deus. Então, como expressão de gratidão, obedece. Isso é regeneração. A partir daqui agora, a santificação se evidencia no comportamento pautado pela palavra de Deus. Eu não ando de acordo com o que eu penso, eu não ando de acordo com o que o mundo, o sistema diz, eu ando de acordo com o que a palavra de Deus diz. Isso é viver em santidade. É viver consagrado a Deus. Ok? Até aqui tudo bem, irmãos? Então vamos lá, volte aí para o Assim Cremos, que é a nossa segunda Bíblia aqui. A perspectiva bíblica para santo. Em consonância com os melhores estudiosos das Escrituras, é ponto pacífico que em sua raiz, tanto as palavras hebraicas quanto as gregas trazem em si o significado de separado ou consagrado para santo. Na perspectiva bíblica, separado para Deus ou consagrado a Deus. Notem, separado para e consagrado a. Então, Deus me cortou do pecado,
da morte agora para a santidade, para a vida, para Ele, e me consagrou a andar com Ele para servi-lo. Então, é ponto pacífico aqui, teologicamente falando, ponto seguro. Na perspectiva bíblica, a palavra santo significa isso. Tá? Eu fui separado para Deus. Eu fui separado do pecado para Deus e consagrado a Deus, dedicado a Deus. A minha vida está no altar de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que corpo? Porque não espírito e alma. Porque o espírito e a alma já estão no altar de Deus. Agora eu tenho que expressar a minha consagração interior através do meu corpo. Os membros do meu corpo que antes expressavam uma consagração para as coisas do pecado, da carne, agora, uma vez, um espírito regenerado, né? Novo coração, os membros do meu corpo vão expressar que eu estou consagrado agora a Deus. Eu uso os membros do corpo para a glória de Deus. Isso é consagração. À medida que eu me consagro, eu me aprofundo nessa experiência da santificação do Espírito de Deus em mim. Você entende isso ou não? Por isso que não se consagra coisas para Deus. Porque coisas não respondem, não interagem com Deus. Deus é um ser pessoal. Isso é um outro assunto. Vamos voltar para cá. Conceito. John Wesley dá um conceito aqui acerca de santidade, dizendo assim: santidade é o amor a Deus e ao próximo nascido e alimentado em nós pela graça divina. Essa é uma definição muito boa aqui, John Wesley. Santidade é o amor a Deus e ao próximo, nascido e alimentado em nós pela graça divina. O favor de Deus que nos alcançou e nos leva a amar a Deus e ao próximo, que é o maior de todos os mandamentos, né? A lei e os profetas dependem desse mandamento. A obra da santificação desencadeada em nós, a partir do novo nascimento, atenção aqui, eu quero frisar isso, queridos. Não há santificação sem antes que aconteça o novo nascimento. Sem novo nascimento, não há crescimento em santidade. Pode haver uma mudança ética, comportamento, mas mudança de natureza, sem essa mudança, não há santificação. Então eu tenho que buscar isso, discernir na minha vida. Eu estou crescendo em santidade, porque é natural que eu cresça em santidade a partir do novo nascimento. Uma das evidências da regeneração é eu crescer em santidade. Então, é a partir daí. Se não houve, a partir do novo nascimento, a obra da santificação desencadeada em nós, a partir do novo nascimento, em seu significado primário, encontra o seu fundamento na palavra santo. A partir da semântica própria da mesma e também no conteúdo de significação a partir do texto bíblico, temos a revelação do propósito divino em nos salvar, não só do pecado e de suas consequências, como acresce que estamos salvos para Deus e para a prática das boas obras em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Alguém leia para nós aí, por favor, Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2, 10. Então, essa santificação automaticamente nos leva a boas obras, já preparado de antemão para que andássemos nela em Cristo Jesus. Então, boas obras, que inclui aí a questão de vida de santidade, de consagração a Deus, mas também de estender a mão, de ajudar, né? Os atos de misericórdia, eles são feitos não para que alcancemos a salvação, mas porque já fomos alcançados pela salvação. Mas deve acontecer, é natural. Andar nas boas obras, viver essa realidade, essa nova vida em Cristo Jesus. Ser santo implica em ser distinto. Santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus, bem como sua liberdade de qualquer limitação em sua perfeição moral. Nesse sentido, exaltado, somente Deus é santo e, portanto, é o padrão da pureza ética de suas criaturas. Sendo assim, a santificação, que é uma obra de Deus em nós, renova nosso homem interior segundo a imagem do próprio Deus
e nos habilita a morrer a cada dia para o pecado e a viver a dinâmica da vida autêntica, conforme a vontade de Deus, porque fomos consagrados a Ele a partir da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somos consagrados a Deus para viver a vida dEle, para a glória dEle e testemunho dEle para os homens e diante dos homens. Portanto, todo cristão, por mais imperfeito que seja, é santificado no sentido de que é dedicado ou consagrado a Deus pelo poder do Espírito Santo e pelo seu próprio ato de fé. Santificação é questão de cultivar a vida espiritual para que a pessoa se aproxime mais da perfeição que há em Deus. Santificação é cultura espiritual. Precisamos então, queridos, a partir do momento que temos entendimento que o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, nos perdoou, pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva do Senhor, o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos cultivar isso no nosso dia a dia. Viver essa realidade. Uma comunhão com Deus, intimidade com Deus, em obediência à palavra do Senhor, né? Nos deixando sermos guiados e dominados pelo Espírito Santo de Deus. É fundamental isso aqui, queridos, nós entendermos que a partir do momento que fomos alcançados por esta experiência maravilhosa, dar continuidade. Há um texto aqui que eu quero ler para os irmãos, em que Paulo, ele fala mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto de Filipenses, não, acho que é Colossenses, Filipenses. Ele vai falar sobre a questão de desenvolver nossa salvação com temor e tremor. Ah, ok, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Alguém pode ler para nós? Interessantíssimo esse texto, porque ele está falando do exercício aqui da salvação, isto é, do relacionamento com Deus, logicamente a prática da vida de santidade, porque ele diz, como sempre obedecestes, né? Porém, muito mais agora na minha ausência. Aí ele vai dizer, desenvolvei a vossa salvação. Ele vai dizer, ele usa duas palavras interessantes aqui, que é temor e tremor. A palavra temor aqui, a raiz da palavra temor, no original é fobia, phobos, medo. Temor, reverência, tá? Porque a experiência ela é impactante no sentido de que nós nos deparamos diante de um Deus totalmente santo e nós pecadores, um Deus totalmente puro e nós impuros, somos impuros e nós merecíamos ser consumidos pela sua ira, mas Ele nos resgata em seu amor. Então esse medo, esse temor, ele nos leva à reverência, a reverenciar Deus, a considerar Deus exatamente como Ele é. Então, a salvação, ela se desenvolve a partir do temor, da reverência e do tremor, que a palavra tremor aqui, ela é, a sua raiz é a ideia de trauma, de ser impactado ao ponto de obter um trauma, uma marca profunda, onde nós fomos expostos, né? Às vezes ele sofreu um trauma, tá? Quer dizer, um impacto que marcou, e a salvação é algo que marca em nós. Nós estamos marcados, foi um impacto, uma experiência que nos marca, e essa marca vai nos levar por toda a eternidade. É algo impactante que muda, transforma as nossas vidas. E Paulo diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aí ele vai dizer, mas e para eu desenvolver isso, de onde vem a força, de onde vem a disposição, né, o arbítrio,
Paulo responde no verso 3, porque Deus é quem efetua, opera em vós, tanto querer. O querer o quê? Desenvolver a salvação. E o efetuar. Efetuar o quê? Desenvolver a salvação. Colocar em prática. É Deus que coloca em nós, queridos. Por isso que não é mérito nosso. Eu estou crescendo em santidade, né? Porque eu sou dedicado, eu me esforço. É graça de Deus em nós. É Deus que efetua em mim, né, o querer, né? Ele ativa o meu arbítrio, a minha vontade, e também a obediência eu vou colocar em prática. É Deus que faz isso em nós, queridos. É Deus que faz isso em nós. O querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Isso aqui é maravilhoso. Um outro texto também que eu queria, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, diz o seguinte, a partir do verso 14. Efésios 3, do 14 ao 21. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais, atenção aqui, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Essa nova vida que nós recebemos, ela deve ser regada, ela deve estar debaixo da ação direta e contínua do Espírito de Deus. E por isso Paulo ora pela igreja de Éfeso, né? Sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, né, profundidade, e alicerçados firmeza em amor, a fim de poderdes compreender, olha mais uma vez a questão da mente aqui, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais, olha o propósito aqui, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A oração do apóstolo para com a igreja não era que a igreja fosse tomada pela plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Isso só é possível em Cristo pelo Espírito. E aí nós crescemos em santidade. Agora, isto é possível para nós? Não. É impossível. Aí o apóstolo Paulo, então, verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Ele opera em nós. De que maneira? Nós oramos, nós pedimos, e nós temos que ter um entendimento que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Devemos orar sim, mas entenda que Deus vai além das nossas orações. Por isso que não há mérito nenhum em orar. É graça divina. E Deus vai além das nossas orações. Agora, notem que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que penso e oro. Está relacionado aqui à vida interior, irmãos. Ao crescer em santidade. Então, tome cuidado para não tirar esse texto aqui do seu contexto, né? E aplicar em coisas meramente passageiras e terrenas e efêmeras, materiais. Paulo está falando aqui da experiência espiritual. Paulo está falando aqui de o Espírito Santo operar em nós de tal forma de nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. É disso que ele está falando aqui. Então, nossa oração é: Senhor, fortalece o meu homem interior pelo poder do teu Espírito. É uma das orações que nós temos que fazer. De tal maneira que, de fato, Cristo habite em mim pela fé. E eu entendo e compreendo o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia.
Responde, Senhor, com o teu poder operando em mim, transformando-me à imagem de Cristo Jesus. Queridos, esse é o nosso principal alvo. Deus nos usa e nos usa. Louvado seja Deus por isso. É tremendo ser usado por Deus. Mas nada se compara, queridos, à obra do Espírito nos tornando semelhantes a Cristo Jesus. É infinitamente maior. Porque o fato de Deus nos usar está ligado a essa realidade terrena e passageira. Mas o fato de Ele nos transformar em imagem de Cristo começa aqui e nos projeta para a eternidade. É fantástico isso aqui. Então ore ao Senhor, faça essa oração. Aliás, observe que boa parte da teologia do apóstolo Paulo e a profundidade da sua teologia está nas suas orações, nas orações de Paulo. Isso aqui é tremendo, irmãos. Ele ora, ele diz que se coloca de joelho diante do Pai, orando pela igreja, para que o Espírito de Deus fortalecesse o homem interior da igreja de Cristo, né? Para que a igreja viesse entender e compreender, né, a profundidade, a largura, o comprimento e conhecer o amor de Cristo, tá? E que excede a todo entendimento, e que a igreja fosse tomada de toda a plenitude de Deus, presença plena do Deus que habita num alto e sublime trono, mas também com o quebrantado e contrito de espírito. Você já parou para pensar, querido, que desde o momento que você recebeu um novo coração, Deus habita na sua vida? Ele está aí, sentindo, não sentindo, percebendo ou não. Agora ontem, quarta-feira à tarde, falei sobre a necessidade de algumas vezes nós percebermos a presença de Deus. Porque existem dois extremos, toda hora tem que estar sentindo, tem toda hora que vive por sentimentos, né? Toda hora tem que estar sentindo, mas existe um outro extremo, não preciso sentir nada. Queridos, a presença de Deus envolve todo o nosso ser, emoções, sentimentos, mente, nosso coração. E eu estava falando no texto lá de Jeremias estava preso e veio a palavra do Senhor a Jeremias, e Deus disse para Jeremias: invoca-me. O verbo invocar significa chama-me para perto. Ora, Deus não estava com Jeremias? Estava. Mas naquele momento em que a profecia estava se cumprindo em juízo sobre Judá, por não se arrepender, o profeta teve uma sensação, devido às circunstâncias, que Deus não estava presente. E Deus diz: invoca-me. Peça para que eu manifeste a minha presença. Às vezes você sabe que Deus está com você, mas existem momentos da sua vida que você precisa sentir Deus, perceber a sua presença. Isso também faz parte da vida cristã, queridos. As experiências profundas com Deus, em oração, meditação da palavra, Deus te visitando. E isso nos ajuda também na santificação. Não tenha uma vida estéril, né, simplesmente baseado apenas na razão. Envolva todo o seu ser, deixe ser tomado, busque isso na sua vida. Senhor, enche a minha vida da tua presença, Senhor. Permita que em momentos em que aos teus olhos se faz necessário para a minha realidade, dentro das minhas limitações e fraquezas, que eu perceba em minhas emoções, em meus sentimentos, em minha vida, de que tu estás presente. Queridos, Deus não é uma força, não é uma energia. Ele é um Deus pessoal. Eu estou falando para a gente aqui nesta noite que faz muito tempo que não sabe o que é sentir. Sentir Deus a partir daqui de dentro. Estou falando para a gente aqui que faz muito tempo que não chora diante de Deus. Que não chora mais. Chora quando o time ganha, quando o time adversário perde, né? Mas não chora mais. Não tem mais essa sensibilidade, se perdeu. E às vezes, para justificar isso, eu já cresci, né? Eu amadureci, agora estou maduro. Está tão maduro,
está quase caindo de tão maduro. Faz parte da vida cristã, queridos. A santificação é uma obra dinâmica do Espírito de Deus em nós. Não é uma coisa chata, mecânica, né? Que você tem que estar cuidando onde você está andando, pisando. Não, é uma obra da graça. É vida de Deus em nós. A alegria, o gozo da salvação, da presença de Deus, do amor que nos alcançou, que nos perdoa e que nos restaura, queridos. Você precisa disso. E às vezes Deus precisa quebrar algumas coisas dentro de nós, para voltarmos a sentir, a perceber. De fato, Deus está aqui. Queridos, nós precisamos resgatar a simplicidade da vida cristã. Hoje cantar aquele cântico, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, entendeu? É uma coisa. Mas lembra, 20, 30 anos atrás? Tá bom, até por aí tá bom. Né? Nós cantávamos esse cântico, sentíamos as emoções sendo conduzidas pelo Espírito de Deus de maneira saudável. Né? Deus está aqui, tão certo como uma certeza, uma convicção não só de mente, querido, de razão, mas também de sentimentos e emoções. Precisamos resgatar isso de maneira saudável, queridos. Isso é uma obra do Espírito de Deus em nós e faz parte também da santificação. Bom, depois desse parênteses, vamos voltar aqui para o... Assim cremos aqui. Página 278, Fundamentos da Doutrina da Santidade. A doutrina da santidade é aceita, ensinada e enfatizada por todas as denominações cristãs. Todos têm como ponto passivo de reflexão e ensino a santidade de Deus. Do mesmo modo, também é seguro que ninguém poderá apresentar-se ao Senhor sem ter alcançado esta condição. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Alguém leia para nós aí esse texto conhecido, necessário nesse momento aqui da nossa reflexão acerca da santidade e santificação. Hebreus 12, 14. Pode ler. Amém. Foi bom a irmã ter lido todos os versículos, porque eu queria trabalhar um pouco essa questão aqui. Seguir a paz com todos e a santificação. Esse seguir aqui, queridos, é ir atrás. É se movimentar em direção de paz com todos, dentro do que é possível, tá? E a santificação. Nós temos que seguir. O Espírito de Deus nos direciona a isso, nos impulsiona, tá? É uma ação de caminhar para frente em direção. Diz o texto, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que Jesus diz na bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aqui tem dois sentidos de ver Deus. Tá? O primeiro sentido de ver Deus nas Escrituras é ter experiências com Deus que nos levam à maturidade cristã e manter Deus no centro da nossa vida. Por exemplo, a experiência de Moisés, de Elias, os homens e mulheres da Bíblia, experiências com Deus. Isso é o primeiro sentido de ver Deus. O segundo sentido de ver Deus é nós sermos tirados daqui, como Enoque, e ser transladados para estar para sempre com Ele.
E essas duas coisas andam juntas. A santificação, ao seguir a santificação, guiado e dirigido pelo Espírito Santo, nessa caminhada com Deus aqui num mundo caído, habitando num corpo caído, onde habita o pecado, eu vou ter experiências, entre aspas, de ver Deus, no sentido de que Deus vai falar comigo, vai me direcionar, vai me restaurar, vai me vivificar, vai me fortalecer. Experiências que vão me levar à maturidade, à profundidade da vida cristã, e isso vai me projetar para a eternidade. Sem santificação, queridos, não existe experiências genuínas com Deus que nos levem à maturidade cristã. Existe experiência de todo tipo que alimenta o nosso ego, nosso orgulho, nossa soberba, nos colocando numa posição de superiores, mais espirituais do que os outros, mas a santificação nos leva, e quanto mais, é interessante porque quanto mais nós temos experiências com Deus, no sentido, nesse sentido, ver Deus, experiências genuínas com Deus, mais humildes nós nos tornamos, e mais servos nós queremos ser. Você entendeu os dois sentidos de ver a Deus? Agora, o autor aos Hebreus aqui, ele coloca uma experiência, uma situação. Veja só, versículo 15. Atentando, o que é atentar? Prestar atenção, colocar a atenção diligentemente, diligência, com atenção, com cuidado, com disciplina de mente, diligentemente, constantemente, consciente de, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, eu tenho que atentar, deixar que o Espírito de Deus sonde o meu coração para que eu não venha a ser faltoso, separando-me da graça de Deus. O que é separar da graça? Não caminhar em direção à santificação, queridos. Não se deixar ser purificado, trabalhado, moldado, forjado. É resistir à obra do Espírito de Deus em mim. Ou usar das coisas de Deus para, como se fosse possível, para o meu próprio proveito. Olha só, o texto diz: seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz, algo profundo, firmado, enraizado, que está lá no fundo, de amargura, mágoa, ressentimento, falta de perdão, má vontade para com as coisas divinas, amargura. Nós lemos o texto aqui de Asaf no Salmo 73, ele diz que o seu coração se tornou amargo, ele se tornou embrutecido. Amargura é endurecimento de coração, é resistência às coisas de Deus. O que antes para mim era fácil me quebrantar, é me deixar conduzir, agora eu tenho uma certa resistência, isso é amargura. Brote, e diz o texto assim, nem alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, tira a paz. A paz de quê? Paz está ligada ao nosso relacionamento com Deus. Justificados, pois, em Cristo, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, livre acesso a Deus. Essa raiz de amargura começa a diminuir, a minar o nosso desejo de comunhão, de andar com Deus, de vida de consagração a Deus. Nós perdemos o ritmo. Nós começamos a ter dificuldades que antes para nós era um prazer e uma satisfação, e agora está sendo um peso, uma dificuldade. Por quê? Por causa da raiz de amargura. Aí o texto vai dizendo assim, me perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso contamina outros, influencia outros. Queridos, quando eu sei que eu estou crescendo em santidade, quando a minha vida, pela graça de Deus, incentiva outros a caminhar mais com Deus. Eu já andei com pessoas que, conversando com elas, me deu mais vontade de orar, de ler a palavra. Isso me chamou muito a atenção. Pessoas que, com a sua maneira de ser, me impactaram de tal forma que eu preciso caminhar um pouco mais com Deus. Eu estou um pouco longe. Você já se sentiu assim ou não? O contrário também é verdadeiro. Às vezes nós andamos com pessoas que, puxa vida, será que vale a pena andar com Deus mesmo? Você já conversou com alguém que diz crente
Diz, puxa, será que vale a pena andar com Deus? Eu acho que não, né? Sabe? Gente que está amargurada, ferida, brutecida, queridos. Agora veja um texto que diz aqui, olha a continuidade aqui. Verso 16. Nem haja algum impuro, lealdade dividida, ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O que é impuro, lealdade dividida, e o que é profano? A pessoa que é profana, ela pega o sagrado e trata como comum. Ela pega o sagrado e trata como algo comum. E aqui ele dá o exemplo de Esaú. A primogenitura era algo sagrado. O direito de primogenitura não deveria ser passado por nada. Era um princípio estabelecido. Um absoluto, santo, sagrado, sacro. O que Esaú fez? Por suas necessidades, fraqueza, Jacó disse, olha, é o seguinte, eu estou aqui com lentilha, está com fome? Eu estou morrendo de fome, então tá bom. Eu tenho aqui, você quer? Quero. Tem o direito de primogenitura. Passa para mim. E Esaú disse, olha, eu estou com fome, necessidades físicas, materiais. Lembrando que primogenitura é algo espiritual. Eu te vendo. Vendeu o que é sagrado. Você está entendendo ou não? E aí ele se tornou profano. Vendeu o que é sagrado. O que é sagrado não se vende, não se negocia. Porque a partir do momento que eu vendo o sagrado, eu me torno profano. E eu me prostituo. E a pior prostituição é a prostituição religiosa. Eu perco o sentido de valor, queridos. Eu não vou discernir o valor do que é sagrado em comparação do valor que é comum, daquilo que é comum. Olha o que o texto diz aqui, verso 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Ele se aprofundou tanto no ser impuro e ser profano, tratando as coisas sagradas como comum, que ele buscou arrependimento e não encontrou mais. Não houve mais quebrantamento na sua vida, porque ele se tornou materialista e mundano. Materialista porque ele pegou o que era santo e tornou comum, natural. Deus me chamou para pregar. E eu não posso vender isso, negociar, lidar como se fosse um comércio. Eu estava comentando com o irmão esses dias, o Fabiano, e eu estava lendo quando a Bíblia relata em Isaías e no profeta Ezequiel sobre Lúcifer, e depois fui para Apocalipse que fala sobre a Babilônia religiosa. É interessante, queridos, que quando a Bíblia se refere ao pecado de Lúcifer, e a prática do pecado de Lúcifer, é como Lúcifer, ele comercializa aquilo que ele ganhou de Deus. Ele vende, ele negocia, ele compra almas. Não é o que nós estamos vendo hoje no mundo religioso, queridos. O que mais se faz hoje é vender o sagrado. Se vende o sagrado assim, 10 mil, 15 mil, 150 mil, 220 mil se vendendo o sagrado. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Não precisa ser muito, Se vende, irmãos. Agora, eu fico pensando, queridos, uma certa vez, estava pregando em um lugar e eu falei para os irmãos, quem é mais profano e mais impuro? Aquele que foi chamado para ministrar e recebeu o dom para ministrar, usa desse dom para vender, para comercializar, para comércio. Ele é mais profano quando ele diz assim, olha, se você der 10, Deus vai te dar 1000. Quem é mais profano? Quem faz essa promessa
ou quem segue essa promessa dando 10 querendo 1.000? Ambos são profanos. Porque quando se lida com isso, com o sagrado, de maneira comercial, se profanou o sagrado. Se tornou comum. Tornou comum. Eu estou falando isso para você refletir esse momento ao qual nos encontramos como igreja na face da terra. E uma das surpresas que nós vamos ter naquele dia, queridos, é que hoje entre nós, grandes homens e grandes ministérios não vão aparecer naquele dia, nem sequer serão citados. Porque geralmente aquilo que é grande aos olhos dos homens não é nada aos olhos de Deus. Ok, ótima pergunta. Não poderíamos ficar sem essa. Vamos lá. A Bíblia responde. Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver se aqui, 2 Tessalonicenses mesmo. Ok, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses. A pergunta é: por que há milagres onde se vende o sagrado? Por que há milagres lá? A resposta está aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 3, acompanhem comigo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Está falando sobre a vinda de Cristo. Sem que primeiro aconteça a apostasia. O apostatário é o abandono deliberado da fé, fundamentado em Cristo e nos apóstolos. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Cristo não vai vir sem que antes aconteçam essas duas coisas. E lembre-se, apostasia nós estamos vivendo e o anticristo está às portas. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto sagrado, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Atenção aqui. Com efeito, aqui está a resposta. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já está agindo. Esse mistério da iniquidade já está operando. E aguarda somente que seja afastado aquele que o agora detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Bom, o que é esse mistério da iniquidade que já opera, já está agindo, já está operando no mundo? Verso 9 responde: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Qual é a eficácia de Satanás? A obra eficaz de Satanás está aqui, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Agora ele vai falar, queridos, quem são os que perecem? Quem são os que seguem o mistério da iniquidade, que nós já sabemos que são sinais e prodígios de mentira? Há o espírito do anticristo, isto é, o espírito do engano, levando pessoas ao engano através de falsos milagres. Quem vai ser enganado? Quem são estes? Verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Quem são os que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não trouxeram para si a verdade do Evangelho. Se encantaram com os sinais e prodígios e manifestações de poder, mas não discerniram, não pelo que estavam vendo,
mas pela verdade do Evangelho, a fonte desse poder, a fonte dessa manifestação. Você está entendendo ou não? Isso aqui é seríssimo, querido. Seríssimo. Eu vi milagre, eu vi poder. Qual a fonte? Como é que eu discerno isso? Pela verdade, pela palavra. Esse milagre é vendido? Eu tenho que comprar esse milagre? Então a fonte é impura, é satânica. Não tem meio termo aqui, queridos. Eu falo isso e tenho temor e tremor. É satânica. Todo milagre vendido, todo prodígio que é comprado por fama, poder, sucesso e dinheiro, tem origem no mistério da iniquidade. Por isso que tem milagre. Quase que não se vê. Exatamente. Eles... as coisas mais portentosas não acontecem. É verdade. É um detalhe também que serve como discernimento. Tá? Porque o mesmo Deus que cura a coluna levanta o paralítico. Tem que dar R$50. Exatamente. Agora vejam só. Não acolheram o amor da verdade. Verso 11. Atenção aqui, queridos, que isso aqui é importantíssimo. É por este motivo. Qual motivo? Não acolher o amor da verdade. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Uma vez que eles rejeitaram a verdade do Evangelho, Deus, e não o diabo, Deus manda a operação do erro. É por ordem divina. Isso aqui é juízo de Deus. Vocês estão rejeitando a verdade? A verdade não é suficiente. Então Deus envia a operação do erro para que eles continuem acreditando ainda mais na mentira e sejam julgados. Isso não absolve-os da culpa, porque você sempre tem que analisar. Nós fomos criados, queridos, com a capacidade de discernir, julgar. O que é julgar? É ver o que é certo e o que é errado. É buscar. É lógico que a maioria das pessoas vão em busca de satisfazer uma necessidade, que isso também é uma ação de egoísmo, mas Deus age com misericórdia e opera. Agora, à medida que a pessoa vai, ela tem que analisar. Por isso que no início aqui nós falamos, irmãos, nós somos chamados para reflexão. Elas não são desculpáveis, porque por não conhecer ou por não saber, porque o princípio está lá, tem que buscar. Se você é chamado no tribunal, diante de um juiz, você quebrou uma lei, né, e o seu advogado de defesa vai dizer para o juiz: senhor juiz, excelência, o meu cliente não conheceu essa lei. Qual será a resposta do juiz? O fato de ele ser ignorante à lei não significa que ele não tenha que cumprir a lei, porque a lei sempre esteve lá. É a obrigação dele procurar saber sobre a lei. Ele é culpado. Imagina diante de Deus. Não tem escape para ninguém, queridos. Eu sei que isso é difícil, é complicado, mas é a verdade. É a verdade. Nós estamos lidando com a eternidade. Olha que o texto dizia: por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Verso 2. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, atenção aqui, deleitaram-se com a injustiça. Essa expressão é interessante porque deleitar
é tirar todo o prazer da injustiça, daquilo que não é justo, daquilo que não é verdadeiro. E, queridos, muitos estão se deleitando hoje na injustiça, porque operar sinais e prodígios dá status, sensação de poder e bem-estar terreno. Status e sensação de poder e bem-estar terreno, como fruto da operação do erro, é apenas o preparar para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Portanto, nós temos a verdade, queridos, e meu tempo aqui já terminou. E que o Senhor coloque em nosso coração mais amor pela verdade. E que nós venhamos a dar crédito à verdade. Entre a experiência e a verdade, entre a manifestação sobrenatural duvidosa e a verdade, se eu não me engano, não sei se foi Lutero que falou, alguém pode me ajudar? Alguém postou no Face um tempo atrás uma frase, não sei se foi de Lutero, se de Spurgeon, me parece que foi de Lutero. Ele disse o seguinte: ainda que uma ação sobrenatural faça chover milagre todos os dias, mas se não tiver com base nas Escrituras, não é o Espírito de Deus. Quinta-feira passada nós falamos que uma das características do ministério do Espírito Santo é nos guiar a toda verdade. Então, alimente-se desta verdade. Se debruce sobre ela humildemente. Pegue a sua Bíblia e se retire e diga: Deus, eu não tenho condições nenhuma de entender o que está aqui. Meu coração é enganoso. Concede-me a tua boa palavra e o entendimento através do teu Santo Espírito, para que eu não venha dar crédito à mentira, mas amar a verdade e viver por ela. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, que tempo, Senhor. Que tempo tenebroso, que tempo, Senhor, difícil. Tua palavra já nos afirma. Os últimos dias seriam dias trabalhosos, difíceis. Mas lembramos nesta noite, pelo Teu Espírito, Senhor, que traz ao nosso coração a Tua palavra, dizendo também que nestes dias, últimos dias, Tu derramarias do Teu Espírito. Derrama sobre nós Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito, de maneira que sejamos guiados, ó Deus, a toda a verdade, e venhamos a amar a verdade, dar crédito à verdade, e não venhamos a nos encontrar com aqueles, ou ser achado entre aqueles, ó Deus, que rejeitaram a verdade, Senhor, e amaram e se deleitaram na injustiça. E cheios do Espírito Santo, usa-nos, ó Deus eterno, para tirar aqueles que estão debaixo do engano, ó Deus eterno, debaixo da operação do erro, Senhor. E para isto precisamos da Tua graça e da Tua unção, porque não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e coração para entender. É a nossa oração. Gratos no nome bendito de Cristo. Amém e amém.